E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou Daniel Arcanjos e o assunto de hoje tem a ver com um dos games mais famosos do mundo, essa franquia que deu o que falar nas últimas duas E3, quando a Santa Mônica e a Sony anunciaram com o PlayStation, e obviamente que vocês estão assistindo agora a gameplay por trás, o novo jogo, a ressurreição de God of War. E hoje eu decidi trazer para vocês jogos que se parecem com God of War, não só em estética, como também na movimentação da câmera, modo de jogo em estilo hack and slash, enfim, coisas dessa pegada que tanto deixou God of War famoso. Então, sem mais delongas, partiu pro vídeo e não se esqueçam de se inscrever, já dar um like nesse vídeo, compartilhar, façam essa divulgação, ajudem aqui o canal e partiu! Primeiramente, vamos falar de um jogo que me faz lembrar das aulas de história antiga que eu tive na universidade nesse começo de ano. É por isso que o quinto lugar vai para o jogo da Crytek. Eu estou falando de Rise Son of Rome, um jogo de hack and slash tão bacana quanto God of War, que foi lançado em 2013 junto com o Xbox One e que em 2014 ganhou uma versão nova para PC disponível para compra na Steam. A natureza e a ambientação estética do jogo são marcos admiráveis desse game, além de batalhas sangrentas e frenéticas ao lado da história de Marius, um garoto que cresce se preparando para ser um oficial líder do exército romano em uma realidade alternativa, onde a Roma antiga não necessariamente é da forma como o jogo mostra, ou seja, desde as armas até as modalidades táticas, a jogabilidade permeia, obviamente, um âmbito ficcional em uma história descrita como conto épico de vingança abrangendo toda uma vida. Essa é a descrição que a gente tem do que os criadores deram para o game. Apesar de não conseguir alcançar o sucesso de vendas esperado, além de receber críticas medianas, Rise é um jogo parecido com God of War em alguns aspectos e por isso merecia estar nessa lista, além de ser um jogo que eu gosto e que todos aqueles amantes de guerras antigas deveriam jogar. É por isso que tá nessa lista, por isso que a gente tá aqui para levar esses jogos para vocês e não apenas falar dos jogos, mas também sugerir para que outros jogadores joguem e que esses jogos continuem sendo vendidos e sejam mais jogados. Vai que sai um Rise 2, né? Então, se você tem um Xbox One, não deixe de comprar Rise Son of Rome, porque nesse jogo você controla o Marius usando o controlador, assim como acontece em God of War, quando você tem o analógico para controlar o Kratos. Porém, aqui você controla sua legião de guerreiros romanos através de comandos de voz por meio do Kinect. Um jeito diferente de se envolver com o jogo, e ainda pode chamar seus amigos para jogar o multiplayer co-op, onde os jogadores lutam entre si. Por isso eu recomendo o Rise e bora pro próximo. O jogo que ficou em quarto lugar ganhando nossa medalha de prata é Devil May Cry. E mais especificamente o terceiro jogo DMC3, o Despertar de Dante. Nesse jogo do gênero hack and slash, produzido pela Capcom em 2005 para PlayStation e com uma versão para Windows em 2006, DMC é simplesmente um dos melhores jogos de PlayStation e claro que devia estar nessa lista. No terceiro jogo dessa franquia tão incrível, nosso protagonista é controlado de uma forma semelhante a God of War em diversos aspectos com relação à jogabilidade, como é o caso de posicionamento de câmera, o jeito como você destrói seus inimigos, os ataques com a espada que parece com Kratos, atacando com a lâmina do Olimpo. Tudo isso e as cutscenes únicas, diferentes, tão boas quanto as de God of War. E é por isso que Devil May Cry 3 está na nossa lista de hoje. Então, se você quiser jogar um jogo parecido com God of War, com uma temática diferente e uma estética diferente, com cutscenes absurdamente únicas e originais, joguem Devil May Cry e, mais especificamente, joguem 3, O Despertar de Dante. Bora pro próximo da lista. Em terceiro lugar, ganhando nossa medalha de ouro aqui no canal, o jogo que pega fogo
lá tão incrivelmente. Eu estou falando de Motoqueiro Fantasma do PlayStation 2, que foi um dos jogos mais diferentes que eu já joguei no PlayStation 2, diga-se de passagem. Ele tem uma estética única para o ambiente em que o motoqueiro se coloca, onde o motoqueiro se encaixa, por se voltar e ser baseado no filme do Motoqueiro Fantasma. Além de fases voltadas para o uso da moto do personagem, o Motoqueiro Fantasma é um jogo parecido com God of War em vários aspectos, principalmente se tratando de posicionamento de câmera, como os do personagem quando ele ataca usando a corrente enfurecida dele, e até os locais onde várias fases se passam. Como por exemplo, você precisa enfrentar um chefão e de repente todas as passagens se fecham até você derrotar o monstro, ou então ganhar pontos depois de matar os monstros. Além de poder aumentar o seu poder e o poder das suas correntes, expandindo a presença do fogo e ganhando combos cada vez mais variados. O que obviamente a gente relembra muito de God of War nesse quesito. Eu tenho certeza que chamaram Motoqueiro Fantasma até de cópia na cara dura do God of War. Mas mesmo assim, Motoqueiro Fantasma, para aqueles que ainda têm PlayStation 2 e querem jogar algo parecido com God of War, essa é minha recomendação. Porque é um jogo que eu conheço, eu quase zerei por diversas vezes ao longo da história. Ele mostra partes muito frenéticas, principalmente quando você precisa lutar em cima de um trem, por exemplo, e quando você precisa usar a moto dele. São fases incríveis dentro de um jogo sensacional e que eu recomendo demais. E vamos para o nosso segundo colocado aqui na lista do Nerdômetro de hoje, que, recebendo nossa medalha de diamante, tem uma certa disputa acirrada, porque ele poderia ter sido o primeiro, poderia ter sido o segundo. Eu estava em uma certa dúvida aqui, mas ele vai ficar com a segunda posição. Depois de pensar bastante, a medalha de diamante vai para Darksiders, da Video Game. Esse jogo de hack and slash criado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC é comparado a vários outros jogos do mesmo gênero, principalmente a God of War, mas no período em que foi lançado conseguiu fazer bastante sucesso por ser um jogo de hack and slash e, desde que foi publicado pela THQ, até hoje o jogo já conseguiu vender mais de 1 milhão de cópias originais. Ao longo do jogo, alguns aspectos do game chamam a atenção por se parecerem com God of War, como por exemplo baús onde você abre e consegue ajudar a aumentar seus poderes, ou então a movimentação do personagem. As asas que o Guerra usa no primeiro Darksiders relembra o Kratos usando as asas de Ícaro, assim como a câmera é adaptada à movimentação do personagem, e sem contar a estética desse game que é tão bonito quanto God of War Ascension, na minha opinião. E é por esses e outros aspectos de Darksiders e de outros motivos que Darksiders está nessa lista e eu recomendo demais para vocês. Agora, seguindo para o próximo jogo, nossa medalha de platina fica com esse game que me faz lembrar do livro Inferno do Dan Brown. E acho que vocês já sabem de qual jogo eu estou falando, até porque ele está aparecendo aí na tela de fundo. Em primeiro lugar da lista de hoje, Dante's Inferno, ou o Inferno de Dante, se preferirem. É um jogo desenvolvido pela Visceral Games e fornecido pela EA Games para Xbox 360 e PlayStation 3. Esse jogo épico é baseado no documento literário A Divina Comédia, e no caso do jogo, a história se passa na primeira parte desse livro, onde o protagonista se vê em meio ao inferno. Porém, diferente do livro, o jogo mostra o protagonista como sendo um cavaleiro violento e furioso que segue em uma jornada pelo inferno na tentativa de salvar sua amada Beatriz das garras de Lúcifer. Ou seja, Dante, ele adentra o inferno como um cavaleiro e tenta salvar a mulher que ele ama, que é Beatriz, das garras de Lúcifer, das garras do capiroto do negócio lá da merda lá de baixo. Inspirado na clássica obra de Dante Alighieri, o Inferno de Dante é um dos jogos mais parecidos com God of War e se volta para a visão do próprio Dante quanto ao que acontece nos 7 círculos infernais. Monstros horrendos, homens mutilados e crianças perversas são algumas das criaturas que você enfrenta enquanto segue para o encontro com o anjo caído. E diga-se de passagem, se o jogo
prosseguisse de acordo com o livro, Dante passaria pelo purgatório e pelo paraíso, relembraria o local onde ele foi batizado e encontraria seres que nem são bíblicos, além de encontrar Beatriz como um espírito e provavelmente no céu, já que a literatura, o livro diz que ela está morta. Armada com uma foice no jogo e usando um crucifixo no peito como se fosse um templário, Dante ataca e destrói seus adversários com a mesma voracidade do Kratos. Chega a ser parecido, mas eu acho que o Kratos levaria fácil. Mataria Dante na hora se estivesse numa luta. É por isso que eu recomendo o jogo. Se você quer encontrar um game que tenha a mesma complexidade de combos que God of War, assim como uma estética tão absurda e grotesca quanto o Motoqueiro Fantasma fez, Dantes Inferno é a sua escolha e ela vem acompanhada de uma boa história e centenas de execuções. E aí, você acha que dá para ter colocado um outro jogo aqui? Quais são as suas sugestões? Comenta aí embaixo, tá ok, galera? E já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, tem todos os links estão aqui embaixo. E desde já a gente agradece muito por vocês terem assistido. Já deixa o like, compartilha, faz essa divulgação. Vem descobrir quanto você é nerd aqui no canal. E, no mais, muito obrigado por terem assistido. Que a força esteja com vocês. Valeu!